Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, né? Nesse 21 de outubro de 2020, né? 2020, né? Que ontem eu voltei lá em 2010, né? Pois é, né? Às vezes a gente fala coisas que não vêm ao pensamento da gente, né? Isso mesmo. Graças a Deus por isso. Mas é 2020, viu, irmãos? Nós estamos. Eu continuo aí, né, com a nossa pequena meditação diária. Nós estamos aqui no profeta Miqueias, né? Vamos aqui no capítulo 4 dele, né? Miqueias capítulo 4, no versículo 1 e 2, ele escreveu aqui o quê? Mas disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipe da casa de Israel. Não é a vós? Oh, desculpa aí. Aí, ó. Estou lendo errado, tá vendo? É o 4. É o capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, mais uma vez, né, o profeta aqui falando do milênio, né? Certo? E também significando a primeira vinda do Senhor Jesus, né? Certo? Porque embora ele tenha vindo em fraqueza, né? Em momento nenhum, né, ele ocupou lá o Sião, né? Não é isso? Ocupou o palácio de Sião, porque ele era o rei de Israel, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Mas como ele veio em fraqueza, né? Mas ele, mesmo em fraqueza, ele ensinou os caminhos, né? E ensinou que aquele povo andasse nele, né? Nas suas veredas, né? Certo? Porque de Sião sairá a lei, e a palavra assim, então a lei saiu dele, né? Ele saiu, o Novo Testamento saiu dele, e a palavra de Deus também, né? Saiu dele. Mas ele também aqui se refere ao milênio, né? No milênio, ele virá como rei, né? Vai morar em Sião, né? Não é isso? Então de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor sairá de Jerusalém, que será a capital, né, do mundo durante o milênio, né? Que ele vai morar lá, né? É o que está escrito, né? E aí então a lei sairá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. No verso 3, diz mais, né? Julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe. Converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então no milênio haverá paz completa, né? Não haverá artifícios de guerra, artefatos de guerra, né? Armas, porque tudo vai ser transformado em, né? em instrumentos de trabalho, né? Certo? Então a paz será completa, né? E haverá paz, né? Porque a lei sairá de Sião e a palavra de Deus de Jerusalém. Não é isso, meus irmãos? Isso mesmo. Então Miqueias fala nisso, né? Grandiosamente, né? Aí vamos pular aqui para o verso 12, né, do capítulo 4, que diz o quê? Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas em uma eira, né? No versículo 11, né, voltando aí para o 11, ele está dizendo o quê? Agora se congregaram muitas nações contra ti que dizem, seja profanada, e os nossos olhos verão seus desejos sobre Sião.
Então aqui ele já está falando do quê? Da invasão, né, de Babilônia, da Assíria, né? Das invasões que vão fazer e levar o povo para o cativeiro, né? Certo? Porque não sabe os pensamentos do Senhor, né? O pensamento dele é exatamente executar o juízo contra Israel por causa da sua desobediência, né? Por causa da sua prevaricação, conforme nós vimos aí. No versículo 13, ainda do capítulo 14, está escrito o quê? Levanta-te e trilha, ó filho de Sião, porque eu farei de ferro a tua ponta, e de cobre as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagração ao Senhor, será consagrado ao Senhor, e a sua fazenda ao Senhor de toda a terra. Né? Na verdade, isso aí ele fez no início, né? No início que Israel tomou de conta da terra, ele fez isso, né? Com Israel, né? Mas aqui ele está falando da igreja, né? Sião aqui, né? Representa aqui a igreja. Levanta e trilha ao filho de Sião. Eu falei de ferro a tua ponta, né? De cobre as tuas unhas. Você vai esmiuçar muitos povos, né? Será exatamente o reino, né? Do Senhor Jesus, o milênio, que a igreja também vai participar desse milênio, desse reinado, né? Não é isso? Vamos agora para o capítulo 5 de Miqueias, né? No verso 1 ele diz o quê? Agora junta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões, por-se-á 5 contra nós, ó, por-se-á cerco contra nós, ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel, né? E no verso 2 ele vai dizer o quê? E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele está falando de quem aqui? Está falando do Messias, né? E tu, Belém, né? Sairá de ti aquele que será Senhor em Israel. Está falando do Messias, está falando do Senhor Jesus, né? E, ao mesmo tempo, dizendo a maldição, digamos assim, né? Ou o juízo de Deus que vai cair sobre os esquadrões de Israel, né? Por-se-á cerco contra vós, no versículo 1. Ferirão com vara no queixo o juiz ao juiz de Israel, né? Que é o que vão fazer, né? Os reinados de Babilônia e da Assíria, né? Certo? Que nós vamos ver daqui para frente, né? Já vamos ver o que está acontecendo aí. No capítulo 15, no versículo 15 do capítulo 5, nós vamos pular para ele, né? Ele vai dizer com o quê? E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem, né? Quem não ouve, as nações que não ouvem, ele vai executar os juízos contra elas. Assim como ele vai executar contra Israel, porque também não ouviu, né? Vamos para o capítulo 6. Capítulo 6, o verso 1, né? Ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, contende com os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra. Porque o Senhor tem uma contenda com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Né? Então isso aí o profeta diz claramente, né, todo o tempo. Vou executar um juízo contra vocês, porque vocês prevaricaram, né? Vocês não me ouvem, vocês pegaram a minha aliança e jogaram no mato, né? Aí no verso 3, ó povo meu, que te tenho feito? Em que te enfadei? Testifica contra mim. Olha aí a grande lamentação do Senhor com o povo de Israel, né?
E não é só com o povo de Israel, né? Com todo o povo do mundo, né? Que foi que eu fiz de mal para vocês, né? Em que eu te desagradei? Em que eu te enfadei? Fala aí, testifica, né? Fala, prove o mal que eu fiz contra vocês gratuitamente, digamos assim, né? Porque o juízo, né? Eu executo porque nós fizemos uma aliança. Nós não fizemos uma aliança? Eu disse que ia fazer isso, 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 e vocês disseram que ia fazer isso, 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 e não fizeram. E eu disse, ó, se vocês não fizerem, isso aqui não é conserto de pai para filho, não, né? Aqui é conserto de pessoas responsáveis, sérias, né? Então vocês não levaram a sério, aí o que vocês fizeram vai cair sobre vocês. Se for bem, vai cair o bem. Se for mal, vai cair o mal. Não é isso, meus irmãos? Pois é, então vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã a gente continua aí com o Miqueias. Acho que amanhã a gente termina aqui com o Miqueias, se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus, Pai seja com todos nós durante esse dia. Amém.